Hoje, nosso irmão Luiz vai trazer uma palavra abençoada. Vamos orar por ele. Amém. Senhor, abençoa teu servo. Senhor, o Senhor tem dado o dom para ele, realmente, da palavra, que o Senhor possa avivar esse dom nele, Senhor, que ele traga para o nosso coração aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Fala com a tua igreja através dos seus lábios, Senhor, que ele diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos. Vamos lá. Quando o pastor Murilo conversou comigo sobre trazer a palavra, eu estava programado por um dia, e aí Deus realmente mudou tudo, né? E aí eu fui... Tá baixo? Tá ligado? Estão me ouvindo? Amém, amém. Amém. Aí... E agora ficou alto. Amém. Vamos lá. E vamos começar... Hoje começamos a campanha falando sobre os dons do Espírito Santo, sobre os dons, né? Eu separei aqui uns pequenos esboço aqui que eu fiz sobre o estudo dos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim, vamos lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque um é dada a medida do Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura. A outro, a operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de língua, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só Deus, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Só até aqui. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, meu Pai, nós, em nome de Jesus, aqui agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Pedimos agora, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar através de mim, Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar aqui como instrumento Teu, Senhor Jesus, para te transmitir a Tua palavra, Pai. Prepara os nossos corações aqui para receber de Ti, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele vai tratar de algumas questões que eram bem pontuais na época, né? Situações que a igreja de Corinto estava passando naquele momento. Paulo havia fundado a igreja de Corinto alguns anos atrás, ele ficou ali durante 2 anos, e talvez naquele momento a igreja não tivesse maturidade para receber as instruções que Paulo tinha a passar. Então, ele escreve uma carta para exortar a igreja e também passar alguns ensinamentos. No capítulo 1, ele já começa exortando a igreja sobre a questão da unidade da igreja. Havia uma separação do povo de Deus. O povo de Deus ali havia tomado partidos. Capítulo 1, versículo 10 a 12.
rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falai de todas as mesmas coisas, que não haja entre vós distinções, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo proceder, parecer. Pois o vosso espírito, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Amém. E aí, vamos lá, aqui. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. A igreja de Corinto, naquele momento, ela estava dividida entre facções, ao ponto que Paulo, Cefas e Apolo ganhavam a mesma estatura que Jesus Cristo. Eles viam ali a igreja de Cristo como se fosse a igreja de Paulo, ou como se fosse a igreja de Apolo ou de Cefas. E Jesus Cristo era colocado na mesma altura deles. Então, Paulo escreve uma carta, ele precisava corrigir algumas questões dessa igreja. Paulo, então, vai chamar a atenção dessa igreja, vai exortar em relação a isso, e aí ele vai continuar, ao longo do livro de Coríntios, exortando a igreja. Ele vai falar sobre... Ele começa o livro exortando, né? E aí ele vai avançando nessa exortação. Ele vai levar, no capítulo 7, ele vai ter que falar sobre casamento. Ele vai explicar para a igreja de Coríntios sobre as questões de casamento. E ele continua as suas exortações. No capítulo 11, ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Havia ali alguns que estavam extirpando a ceia do Senhor. Vamos lá no capítulo 11. Vamos lá. Só um segundo. 1 Coríntios 11. 20 e 22. Amém. 1 Coríntios 11, 20. Quando, pois, reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezai a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem, e vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos não louvo. Paulo ali estava exortando a igreja, porque a igreja estava disturpando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para ser um momento de comunhão da igreja, em que nós celebramos a morte de Cristo até que Ele venha. Nós lembramos comunidade da morte de Cristo. Mas havia ali aqueles que iam para ali para comer e beber. Ele fala, haviam aqueles que estavam embriagados em meio à ceia. Paulo, então, vai tratar diversos problemas da igreja de Coríntios. No capítulo 6... Capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo também vai tratar dos processos que haviam dentro da igreja de Coríntios. Havia irmão que processava o irmão e levava os ímpios a julgarem questões que eram da igreja. Diz assim... Olha lá, capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos.
Ou sabeis que santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar coisas mínimas? Ou seja, eles levavam as questões da igreja para serem julgadas pelo mundo. Quando o mundo deveria ser julgado pela igreja, pelo bom proceder da igreja, a palavra diz que o mundo será julgado. E eles estavam cometendo alguns erros, talvez por ser uma igreja nova, e Paulo, então, vai começar a exortar. Até mesmo a respeito dos dons do Espírito Santo. Havia uns que colocavam alguns dons acima dos outros, e aí, por isso, se achavam melhores que os outros. Paulo, então, teve que corrigir todas essas questões da igreja e precisou chamar a atenção para os dons do Espírito. Então, voltamos lá no capítulo 12, onde começamos a ler. No versículo 4, Paulo vai falar assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, Espírito Santo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é Jesus Cristo. 5. E também a diversidade nos serviços... desculpa. 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo, então, vai usar a Trindade para explicar os dons. Porque havia uma falta de percepção daquilo que eram os dons da igreja. O motivo pelo qual os dons haviam chegado à igreja. Deus havia dado à igreja. Paulo, então, usa ali explicando que, por mais que Pai, Filho e Espírito Santo sejam 3, eles eram um. Assim também são os dons. Por mais que houvessem aqui diversos dons, como foram lidos aqui, os mesmos dons eram concedidos pelo Espírito, por Deus. Deus era o Senhor de todas as coisas. Foi concedido para edificação da igreja. E não estavam sendo usados para a edificação da igreja. Paulo, então, vai chamar a atenção sobre isso. Todas essas coisas, Paulo precisa tratar. Além disso, muitas outras coisas, Paulo vai precisar tratar dentro da igreja de Coríntios. Eu também, quando nós lemos aqui, vamos lá, ainda no versículo 5, a palavra vai falar sobre diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade nos serviços, aqui está falando do ministério de dons de ministeriais, né? Que aí está lá em Efésios 4. Efésios 4. A partir do 11. Amém. Efésios 4, a partir do 11, vai falar assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Amém. A palavra de Deus, eu esses dias estava conversando com um grupo. Eu até converso muito com o Gabriel e a Roberta. Eu participo, às vezes, assisto alguns debates e eu gosto de ver. Claro que a gente tem que pedir discernimento no espírito, porque realmente são debates, são ideias, então, às vezes, são colocados alguns pensamentos que são próprios, né? Então, a gente tem que pedir sempre discernimento no espírito, mas eu gosto de acompanhar. E nós estávamos tendo uma conversa em grupo, nós estávamos falando sobre evangelismo, o dom de evangelismo. E uma irmã falou que ela não se sentia apta a evangelizar porque ela não havia recebido esse dom. E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, eu não entendi. Assim, ela colocou, né, a posição dela, ela explicou que ela não tinha tempo, ela corria muito com as questões de trabalho, faculdade, agora ela começou de novo. Então, ela se sentia culpada por não conseguir evangelizar.
Eu, assim, a conversa seguiu, eu fiquei aquilo na minha cabeça, fiquei pensando, mas não entendi, eu realmente não entendi, né? Eu fiquei, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo, começou a ministrar, né? E eu não tive a oportunidade de colocar isso naquele momento da conversa, porque a conversa mudou, né, o sentido, mas aquilo ficou me incomodando durante dias, né? E aí um dia desse estava vindo, né, do trabalho, e aí no meio do caminho aquilo, o Espírito Santo foi falando comigo, foi ministrando, né? E eu fui pensando, pô, mas a palavra de Deus fala que se nós somos nova criatura, se nós nascemos de novo em Cristo, nós temos o dom de falar daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí eu percebi que, assim como ela, muitos de nós têm uma percepção assim, sobre falar de Deus muito ligada à pregação, muito ligada a subir no púlpito ou sair para evangelizar, ou é muito engessada, de certa forma. Nós recebemos a palavra, a gente conhece a palavra, a gente lê, e a gente fica muito preso àquilo que Deus já nos tem dado, mas porque a gente tem uma... É como se tivéssemos que seguir uma liturgia, algo religioso. Eu fiquei aquilo pensando, a gente vive em meio a uma sociedade, né? A palavra diz que Deus não nos tira do mundo, né? Mas Ele nos livra do mal. Mas a gente vive em meio a uma sociedade que ela é sedenta de Deus. Por mais que a gente veja que há uma distorção hoje, uma total distorção da verdade hoje no mundo. Na verdade, o mundo sempre andou nas trevas, né? A palavra diz que o mundo é jaz do maligno, mas hoje, pior ainda, as pessoas querem, elas, por mais que elas não aceitem, elas sentem essa fome de Deus, porque há uma necessidade de receber. Há um buraco em nós que só Deus pode preencher. E nós temos oportunidades no trabalho, muitas vezes, quando as pessoas se sentam para falar mal de alguém e a gente foge daquela roda de escarnecedor, a gente prefere não participar, é uma oportunidade de falar de Deus. As pessoas veem, as pessoas percebem, as pessoas veem em nós algo diferente. Um tempo atrás, eu estava vindo do trabalho, quando eu trabalhava aqui na Rua da Passagem, eu trabalhava à noite. E eu estava no ônibus, né, 90% do meu tempo eu estou com fone de ouvido. E aí eu fico escutando, ou estou escutando louvor, ou eu boto a Bíblia online. Eu fico ouvindo, aí vem ali no meu cantinho, quietinho. Aí uma senhora sentou do meu lado e ela começou a puxar assunto. Eu não estava muito afim de conversa, ela falou, eu respondi assim. E aí aquilo começou a me incomodar, ela começou a puxar, eu tirei o fone, aí eu dei ouvidos para ela, ela começou a desabafar. Ela começou a falar da vida dela, ela tinha uma empresa, ela falou que ela tinha uma empresa, que ela fez um contrato com a antiga Mesbla, né? E aí a Mesbla quebrou e ela perdeu tudo. Ela falou que era uma pessoa extremamente soberba, ela morava no Flamengo, tinha uma vida realmente totalmente fora dos padrões de Deus. Ela desdenhava das pessoas, ela se achava acima de todos, né? E ela começou a desabafar, ela falou, e Deus me levou a morar dentro da van, que eu perdi tudo. Eu fui morar dentro de uma van, e aí a minha empregada, que trabalhava na minha casa, ela, vendo minha situação, ela arrumou uma kitnet perto de onde ela morava, lá em Santa Cruz, e eu fui morar naquele lugar. E aí eu tive que realmente entender o que é humildade. E ela veio assim desabafando durante aquele tempo ali, e eu percebi que ela precisava falar, ela queria realmente colocar para fora. Ela queria realmente expor aquilo que ela estava sentindo. E ela veio falando da tristeza dela, e eu entendi naquele momento ali que meu papel ali como cristão era simplesmente dar ouvidos para que ela pudesse falar. Então, assim, eu entendo que os dons de Deus, nós temos que buscá-los, como diz a palavra, mas Deus já nos deu dons, como do evangelismo, claro que tem evangelista, não vou falar que todo mundo tem evangelista, que nós sabemos que tem pessoas que têm esse dom, que têm a capacidade melhor de se expressar, de chegar nos outros, de realmente, Deus usa dessa forma, mas é um dom que eu acho que todos nós temos.
É um dom que realmente nós podemos exercer dentro do ministério e aplicar, né, os dons espirituais dentro disso. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a gente tem nossos estudos, né, semanais, e a gente vai colocando algumas coisas que têm incomodado, né, em relação à nossa vida, né, espiritual. Eu agora comecei a faculdade, então eu tenho muito menos tempo do que eu tinha antes, eu estou na correria, eu saio do trabalho, aí vou para casa, fico no computador. Então, assim, eu preciso me organizar, né, para estar buscando. E aí, de vez em quando, eu acordo de madrugada, tenho que orar de madrugada, vou buscar o Senhor de madrugada, porque durante o dia fica um pouco mais corrido. Eu aproveito o fato de eu ter uma dificuldade até de dormir, ter um sono pesado, ter um sono mais leve, então eu consigo acordar de madrugada. E nós estávamos conversando sobre essas coisas. Porque realmente são questões que envolvem a igreja. A igreja tem recebido os dons de Deus. A igreja tem recebido palavra de Deus. Cabe à igreja falar. Eu mesmo tenho muita dificuldade de falar com pessoas estranhas. Por mais que as pessoas mais íntimas assim me vejam como pessoa brincalhona, conversa assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar em pessoas estranhas. Eu não consigo dar abertura para as pessoas. Com pessoas estranhas, eu sou meio seco, sou meio fechado. Com aqueles que eu conheço, eu tenho liberdade. Eu demoro para dar liberdade para as pessoas. Eu preciso ir desenvolvendo. E isso às vezes me trava em relação a alguma palavra. Às vezes eu estou passando por uma situação e aí Deus chama para usar, para falar para uma pessoa, e aí eu fico aquela, vou, não vou, e aí algumas vezes, graças a Deus, a gente obedece, mas assim, eu sinto que a maioria das vezes eu fico meio retraído em relação a isso. Os dons já estão na igreja. A igreja realmente de Coríntios não faltava nada, todos os dons ali existiam. E os problemas que Paulo vai tratar ali dentro do livro de Coríntios, eles são muito atuais dentro da igreja de Deus, de Cristo. Eu entendo que nós recebemos os dons para que nós possamos alcançar novas vidas e também edificar o corpo de Cristo. Para que aquilo que nós recebemos seja usado não somente dentro das igrejas, não somente quando nós estamos, como eu disse, no púlpito, não somente como estamos pregando, mas em todo o tempo. A palavra de Deus diz que nós realmente temos que falar, ir e pregar o evangelho. Então, isso dos dons de Deus são usados para justamente levar essa palavra. Eu tenho orado a Deus em relação a minha vida cristã, em relação ao que eu sinto, que eu preciso buscar mais em Deus, eu preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso estar mais próximo de Deus. Mas eu não posso estar buscando isso só para mim. Eu não posso estar buscando isso só para eu ter uma comunhão maior com Deus. Eu não posso estar buscando isso só para eu ter um crescimento espiritual e eu ouvir a voz de Deus com mais clareza. Eu não posso estar buscando isso para eu me aproximar mais de Deus, se a palavra de Deus me diz que se o meu próximo que está aqui, eu não consigo amar, como eu vou amar a Deus? Se eu não consigo levar aquele que está ao meu redor, se eu não consigo falar de Deus para aqueles que estão ao meu redor, se eu não consigo usar o dom que Deus está me dando, eu vou buscar o dom de Deus para a minha própria edificação. Eu vou buscar o dom de Deus para me encher, e não para levar e fazer aquilo que realmente Deus quer que eu faça. Então, assim, o que Deus colocou no meu coração hoje é que nós, ao recebermos, ao buscarmos esses dons, nós precisamos ter a consciência do que eles não foram feitos para que nós recebamos e matemos esses dons em nós. E coloquemos eles num canto e só usemos quando estivermos nos púlpitos, quando estivermos em meio aos cristãos, quando estivermos em meio à igreja de Cristo. Sim, é para a edificação do corpo, mas ele precisa ser usado para que vidas sejam alcançadas também. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria realmente compartilhar isso, porque eu tenho essa dificuldade, né,
Então, eu creio que Deus quer me usar. E Deus tem me dado, tudo que Deus tem me dado é para que eu possa ser usado por Ele. E que todos nós possamos realmente ter consciência disso. E realmente receber os dons e realmente aplicar esses dons. Amém? Amém. Amado querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Te damos graças, Senhor Jesus, porque realmente o Senhor tem nos enchido, Senhor Jesus. Nós temos realmente o privilégio, Senhor Jesus, de estar em meio àqueles que realmente falam a Tua verdade, Senhor Jesus. Aqueles que realmente, Deus, são boca de Deus, Senhor Jesus. Mas que nós realmente possamos transbordar, Senhor Jesus, para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Jesus, possamos realmente transbordar naqueles que necessitam, Senhor Jesus, que nós possamos realmente edificar o outro, Deus, que nós possamos usar os dons que o Senhor nos tem dado, os dons que o Senhor tem dado à Tua igreja, Senhor Jesus, para o crescimento da igreja, Senhor Jesus, para que realmente venhamos a alcançar novas vidas, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém.